Fala, galera, vamos dar uma olhadinha nessa ferramenta do Dom, uma ferramenta que eu acho muito válida para quem quer pegar precisão no trade, precisão no gráfico, ajuda, né, a gente entrar bem, né, quando a gente está observando o gráfico, a gente consegue ver bons pontos, e também para quem quer operar scalping usando apenas o Dom, é também uma ferramenta bem interessante, tá? Usando aqui o book de ofertas. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele apresenta para a gente. Bom, vamos lá. A gente tem aqui do lado esquerdo, embaixo, as ofertas que estão no book, né, no book, as ofertas de compra. E para cima, a gente tem as ofertas de venda, né? Os lotes a cada nível de preço. Tá? Então, quantidade de compra a cada nível de preço e quantidade de venda. Temos aqui no meio a melhor oferta de compra, que no caso é 5.511. Tem aqui 292 contratos na compra. E a gente tem ofertados na venda 86 contratos. É a melhor venda. O que é melhor compra e o que é melhor venda? São os melhores preços para o vendedor, é a melhor compra, né, no 511, e o melhor preço para o comprador comprar, que é o 11,5, 5.511,5, aqui na venda que eu tenho 86 contratos. Então, o que é interessante a gente olhar nas cotações primeiramente? Observar áreas com maior volume. Por exemplo, a gente tem aqui neste nível, no 520, a gente tem 977 contratos. Tá? Então, é uma área interessante da gente estar observando. A gente pode ver lá no gráfico, botei esse livro de ofertas também no gráfico. Aqui, ó, no 520 está aqui. Fica muito fácil para a gente, quando a gente está olhando o gráfico, saber que ali tem venda, né? Só vai subir se for consumida essa venda ou se cancelarem. Se o mercado respeitar, provavelmente ele volta, né? Então, é uma informação que só no gráfico a gente não tem. E na compra, o nível de compra, no 5.504 tem 890 contratos, que também é um ponto interessante. O que faz com que a gente veja um teto e um piso. Mas, claro, tudo no mercado é dinâmico. Essas ordens podem ser consumidas ou podem ser canceladas, né? Então, a gente olha, entende que tem ordem naquele nível, mas a gente precisa de confirmação de como o mercado vai se comportar quando chegar lá, e também para saber se essas ofertas elas realmente são reais, se elas vão permanecer lá ou se vão cancelar. Tá? Lembrando que isso é dinâmico, mas a gente tem essa ideia. Então, aqui no Dom, a gente também percebe isso. Importante no Dom, ver o aumento das quantidades ofertadas, como se vai acontecendo, e também a gente precisa ver se tem renovação, né, dessas quantidades e como está a dinâmica de locomoção. O preço vai caindo e a oferta de venda vem acompanhando para baixo, ou ela para, sai negócio e para. A compra está subindo, vai no determinado nível, por exemplo, no 520, consegue passar direto ou não, respeita e volta. Então, essa dinâmica a gente tem que observar. Tá? Bom, passando aqui, saldo de volume. O que é o saldo de volume? É para a gente saber se teve mais, naquele nível de preço, agressão de compra ou agressão de venda. Por que é importante? Para a gente saber a força, né, a urgência do movimento, a urgência do comprador, a urgência do vendedor. Bom, se tiver saindo volume e as cotações se deslocando, tende
ao movimento continuar. Então, se estiverem vendendo, e ao mesmo tempo que vende, o saldo agressor é vendedor, e o preço se desloca, força de venda. Se tivermos um saldo agressor negativo, por exemplo, como está aqui, 811 contratos de saldo de agressão, e o preço não se desloca, significa que a gente está tendo uma absorção de venda, e vice-versa para cima com a absorção de compra. Então, essa coluna aqui, a gente acompanha a urgência do mercado e o deslocamento das ordens, quem está agredindo, se está tendo absorção ou não, né? É no volume, na barra de volume por preço. Aqui é um número, tá? Do volume por preço. É um número, para a gente saber. Aqui está em histograma, do lado esquerdo em histograma, e onde estão os numerozinhos a gente vê a quantidade de contratos. Bom, agora as próximas duas colunas. A gente tem o volume. Então, no volume, a gente consegue estar observando qual foi o nível de preço que saiu realmente, teve negócio, né? Então aquele nível é importante, significativo. Compradores e vendedores concordam em negociar naquele preço, e a gente também consegue ver aonde não tem volume, né? Que houve uma rejeição do preço. Por exemplo, olhando aqui, fica muito claro que teve uma rejeição de preço lá perto do 20. Como que a gente consegue ver isso? Primeiro, a gente sabe que perto do 20 tinha uma oferta de venda lá em cima. Aqui é uma boa oferta de venda. A gente consegue ver que o mercado foi até lá. Saiu. Ó, a gente vê que teve negociação. Ao mesmo tempo, vemos que teve pouco volume lá. Ó, no 20 saiu o quê? 65 contratos. Estou botando uma janela de 5 minutos, tá bom? Então, saem poucos contratos, ó, 220, 420, 733, né? 900 e pouco, 65 lá em cima, pouco volume. Saiu o negócio, o mercado encontrou esse lote, né? Ó, chegou lá em cima, olhou o lote, não quero comprar, faltou o quê? Demanda, saiu pouca coisa. Rejeição de preço, voltou para onde está sendo mais negociado, né? A gente tem aqui duas regiões com negociação. Essa do 515 e um pouco mais embaixo, nessa faixa de preço no 511. Então, o mercado volta para o quê? Para o preço justo. Então, é como se esse preço em cima ele não tem o aval do mercado, como se não fosse um preço justo. O preço justo, isso é dinâmico, vai mudando o tempo inteiro, né? O mercado ele é uma maquininha de precificar, né? De achar um preço justo, encontra compradores e vendedores, trocam boletas lá, compra e vende, facilita a negociação, depois desequilibra, acha um novo preço e assim ele vai fazendo. Então, o que aconteceu aqui? O dólar tentou mudar de patamar, mas teve rejeição dessa vez e voltou. Então, a gente tem a área de valor, essa área onde mais negocia é a área de valor. E a gente vê no volume por preço, está marcado nesse azul aqui, ó, mais claro, o fundo preto, né, nesse azul marinho, tá? As áreas de volume, onde teve mais negócio. Ou seja, é aqui que é o preço justo, é a área de valor, tá? Aonde realmente o mercado quer negociar. As extremidades rejeitadas, né, é onde o mercado não quer ir. Pelo menos nessa janela de tempo. Ok? Então, a gente consegue fazer essa leitura, se está fugindo, se está voltando do preço, se ele está mudando de patamar ou não, tudo aqui no volume por preço. Então, é uma ferramenta que ajuda a gente saber, né? Ah, esse ponto aqui, ó, o mercado recusou. Às vezes, no gráfico, a gente só vai saber quando já tem aquele candle grandão lá para baixo, né? Aí a gente entra lá embaixo, nosso stop aqui, quando a gente podia estar entrando bem mais acima, né? Então, é uma coisa que a gente tem precisão usando o DOM, tá? O mercado,
ele pode cair e parar nessas regiões onde são mais negociados, que seriam os POC, preços de controle, Price of Control, POC, como um suporte, né? Pode ser usado assim também, e também quando passa dele, ele vira uma resistência, como se fosse um ponto pivô. É um uso da POC. E os preços mais negociados, com maiores volumes, eu destaquei na coluna de volume. Eu destaquei marcado aqui em azul, tá? Então, são basicamente esses fatores que a gente vai botar para estar olhando o DOM, que vai estar auxiliando o nosso operacional. E a gente vai trabalhar sempre interpretando, né, as cotações, a movimentação dos spreads, que aqui está parado, tem que ser dinâmica, a gente tem que estar olhando, a renovação de lote, se está aumentando numa determinada região, observar o saldo agressor, se tem saldo agressor muito grande lá embaixo, continua caindo ou não, ver aonde está saindo o volume, aonde está o maior preço, e a gente pode usar aqui o auxílio do gráfico, tá? Então, são as ferramentas que eu uso aí no DOM para estar operando. Ok, gente? Então é isso. Uma apresentação aí do DOM e o que olhar no DOM. Tá? Espero que tenha adicionado conhecimento para vocês. Vou soltar aqui. O mercado, ele já praticamente fechou, né? A gente está no after, só robô trabalhando. Então, não tem tantas coisas para a gente estar olhando. Muito paradão, muito travado aí. Beleza, galera? Um abração. E é isso. Até a próxima.